Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, bom estarmos juntos mais uma semana, toda terça-feira aqui na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida. E você é nosso convidado para a gente estar meditando na palavra de Deus, crescendo juntos. Deus é bom demais e toda terça nós estamos aqui a partir de 20h45, uma hora de programação para a gente meditar, responder perguntas. Então, se você tem alguma dúvida da palavra, se você leu alguma coisa na Bíblia ou tem alguma dúvida sobre doutrina, sobre aquilo que você tem lido ou escutado da Bíblia e da palavra de Deus, você pode estar fazendo perguntas. É claro, a gente não sabe tudo, mas a gente confia na pessoa do Espírito Santo que sabe todas as coisas. Amém. E ele tendo sempre nos revelado e nos inspirado, né? Graças a Deus até hoje não houve nenhuma pergunta aqui que a gente ficasse sem responder. É isso mesmo. Né? E isso é toda a honra e toda a glória do Espírito Santo de Deus, que às vezes a gente recebe umas bem apertadas. Jesus, e agora? Mas aí o Espírito Santo sempre dá o escape e nos explica, porque uma das funções do Espírito Santo é que o povo de Deus não tenha nenhuma dúvida, né? A Bíblia diz que ele prescruta, ele pega as profundezas daquilo que está no coração de Deus e ele tem o maior prazer em revelar para nós, para o povo de Deus, para que não haja dúvida no nosso meio. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, meu pastor. Noite. Boa noite, Apolo, Dona Rose. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem pela TV Conteúdo. Pra gente é um prazer estar aqui com vocês, né? Ficar ligadinho. Em nome de Jesus, compartilha essa live aí para o número máximo de pessoas, tá certo? Vamos aí abençoar as pessoas, né? Os nossos amigos, vizinhos, Amém. Parentes. Eu tenho certeza que hoje iremos falar coisas aqui que vai afetar de uma forma positiva, não só a sua vida, mas queremos que afete positivamente a vida dos seus, das pessoas que você ama, tá certo? Manda pergunta, hoje tem sorteio, hoje tá show de bola. Aleluia, boa noite pessoal, boa noite a todos que estão aqui. Fique ligado, como o André falou, compartilhe com amigos, compartilhe nos grupos, no seu Face. Não deixe de compartilhar esse programa, porque tem sido muito edificante estar aqui aprendendo sobre a palavra, meditando sobre a palavra de Deus. E hoje nós temos o sorteio do livro Ha. É um livro poderoso, maravilhoso. Se você quiser participar do sorteio aí nas nossas redes sociais, envie "Eu quero este livro", e também não deixe de enviar suas perguntas. Como o nosso pastor falou, aqui é um programa em que a gente responde perguntas. E as perguntas hoje serão voltadas ao tema doutrinas erradas ou falsas doutrinas, mas também você pode mandar outras perguntas, tá bom? Maravilha. Então vamos de música, vamos ouvir uma boa canção e a gente já volta para entrar no tema dessa noite. Se liga no som.
da sombra eu passar e a morte tentar me tocar, se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Eu sei, dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Declare, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. E tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem. Quero ver a voz comigo assim, ó. É isso aí, estamos de volta e espero que tudo esteja bem na sua Amém. vida. Né? Amém. Né? Tudo Amém. Com a palavra, com o Senhor, com o Espírito Santo, tudo deve ir bem sempre. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai passar por dificuldades. Por exemplo, Jesus ele fez uma promessa que alguém que nasce de novo, que tem uma aliança com Deus, alguns tipos de sofrimento não são lícitos. Por exemplo, doença, enfermidade, né? Escassez, falta de dinheiro. Esses não são os sofrimentos que devem acontecer para nós, mas há um sofrimento que é bíblico, que é o sofrimento da perseguição por causa da palavra. Meu Deus. Então a gente precisa ter esse conhecimento, né? essa consciência, porque se a gente não estiver preparado para isso, quando familiares, quando pessoas se levantam contra nós por causa da palavra, a gente pode achar que Deus não está nos protegendo ou que a gente não deveria estar passando por aquilo. A gente precisa entender, irmãos, que alguém que leva uma vida séria em Deus, esse sofrimento vai acompanhar, porque Jesus disse que pessoas iriam nos perseguir por causa da palavra. Então, um crente, se ele não quer ser perseguido por causa da palavra, só ele ser parecido com o mundo, aceitar bebida na casa dele, fazer coisas que todo mundo faz, ele não vai ter perseguição alguma. Mas quando ele tem uma vida diferenciada mesmo, uma vida de retidão, naquilo que a palavra pede, naquilo que a doutrina, a sã doutrina declara para a gente viver e ter, vai vir uma perseguição. E essa perseguição não tem nada a ver com a gente, é uma perseguição por causa de Jesus, por causa da palavra de Jesus. E a gente está falando aqui desde a semana passada de falsas doutrinas. Sim. Isso para nós é o quê? Uma vacina. A gente não quer estar em falsa doutrina, né? Não é da vontade de Deus que a gente esteja em falsas doutrinas. Mas, irmãos, eu fico me perguntando por que cada igreja que a gente entra tem uma doutrina diferente, sendo que a Bíblia é uma única doutrina, sendo que a Bíblia nos convida a viver a sã doutrina. Se Amém. A Bíblia fala de uma doutrina sã, sadia, é porque existem doutrinas doentias, né? E até doutrinas de demônio, como Apocalipse vai dizer, que existem algumas igrejas que há uma doutrina pregada no altar que é doutrina de demônio. Meu Deus. Então, hoje em dia, a gente precisa, de fato, estar mergulhando na palavra para não estar em falsas doutrinas, em doutrinas judaizantes, judaicas, que não tem nada a ver com a graça, mas tem a ver com a lei. E nós não somos judeus, nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, o que rege a sã doutrina, estão escritas aonde? Nas cartas. As cartas são escritas
para a igreja. Então, Amém. a gente Muito precisa ter bom. um cuidado, porque eu já ouvi pessoas falando, né, de até isso faz parte até de falsas doutrinas, dizendo que um dia alguém perguntou, alguém de uma outra religião perguntou, vem cá, isso que você está falando aí, esse texto, está escrito a quem? Aí a pessoa falou assim, aos Gálatas, tá vendo? Não é para você. Meu Deus. É para aquele povo lá da Galácia. Meu Não, Deus. irmãos, o que está escrito para os romanos, para os gálatas, para os colossenses, é para a igreja. Nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo. Então a gente precisa ter esse cuidado de estar buscando, mergulhando no conhecimento, porque uma das coisas também que pode fazer o povo de Deus sofrer nesse tempo é o quê? Falta de conhecimento. Oséias 4,6 diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. É isso mesmo. Então, o povo que não conhece o seu Deus, não conhece a palavra de Deus, também pode estar vivendo uma vida de sofrimento. Então, a gente precisa estar mergulhado a cada dia numa doutrina sadia, uma doutrina pura e verdadeira, para estar longe de falsas doutrinas e às vezes de coisas que pregadores contaram no púlpito e a gente pegou como verdade. Isso mesmo. Né? A gente precisa entender que até um pregador que a gente gosta, ele pode 90% daquilo que ele prega está alinhado com a doutrina e de repente 5% do que ele pregou está fora. O que a gente vai fazer? Aquele homem é um falso profeta? Não. A gente precisa saber tirar as espinhas do peixe e comer a carne. Quando vem um peixe servido para a gente joga as espinhas fora e a gente come a carne. Então a gente tem que saber, tem que ter uma maturidade para não sair por aí. Não, aquele então é um falso profeta? Não. Talvez ele seja muito forte em um assunto e não tão bom em outro assunto. Tem gente que é muito forte em santidade e não é tão forte em escatologia, naquilo do arrebatamento, nas coisas do fim. E aí, talvez um dia, se ele for pregar sobre esse assunto, por ele não ser tão forte, ele pode cometer erros. E aí, um crente precisa ser maduro, conferindo na Bíblia, na palavra, aquilo que está sendo pregado, para não cair no erro de, às vezes, até um pregador legal, um pregador bem intencionado, mas ele não está ensinando errado porque ele quer, porque ele aprendeu errado e só está replicando, reproduzindo aquele ensino errado. Então, Deus está nos convidando mesmo a um crescimento, numa doutrina sadia, para que a gente possa avançar no conhecimento verdadeiro do Senhor. Amém, muito bom. Eu lembro de uma história, né, que se conta no nosso ministério, e que um homem da Casa da Moeda, né, teve uma reportagem com ele e a repórter perguntou para ele como ele identifica as notas falsas, que ele deveria, de fato, estudar muito, né, as notas falsas para, a partir do momento que pegue ou que veja uma nota falsa, ele identifique de uma maneira rápida. Ele falou que não, ao contrário, ele disse que ele estuda sempre a verdadeira nota e quando a nota falsa chega na mão dele ou ele vê a nota falsa, rapidamente ele identifica que ela é falsa. Né? Então, o que estamos fazendo aqui é estudando o que é verdadeiro. Muito né? bom. E a verdade, que é a luz da palavra, ela acende o nosso olhar e nós podemos discernir, como o nosso pastor falou, né? Às vezes pessoas que a gente ama, que a gente gosta de ministrações e a gente assiste, talvez errem algo e a gente vai discernir aquilo ali, saber o que é bom, o que não é ruim e o que é ruim. E sempre com aquela consciência de não julgar o profeta, né? A palavra diz, examine a profecia e não o profeta. E nós devemos ter esse cuidado de amar as pessoas, né? E de entender que pessoas podem errar, mas a palavra não. Né? A palavra ela é viva, ela é eficaz, né? Ela é poderosa. Então a gente deve sim examinar o que está sendo dito, o que está escrito em um livro, e reter o que é bom, mas sempre ter na nossa consciência em amar as pessoas, em entender que pessoas podem errar, né? Mas a palavra ela nunca erra. Amém. E o principal disso tudo de fato, nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E quando vier algum erro sobre nós ou algum ensino que não esteja alinhado com a palavra, o Espírito da verdade vai nos ensinar, vai nos revelar e vai nos mostrar como de fato deve ser, como de fato é a doutrina de Cristo, que não é
muitas vezes, como muitas pessoas podem inventar algumas doutrinas ou regras, mas existe sim uma sã doutrina na palavra, e que se nós nos alinharmos à palavra, nós iremos seguir essa sã doutrina sem nenhum engano e sem nenhum erro, porque de fato Deus ele quer que a gente corra a nossa carreira com equilíbrio e também que a gente entenda o que a gente está fazendo e não seja somente influenciado pelo que uma pessoa está falando, mas de fato entender que aqueles que são guiados pelo Espírito trarão as instruções do Espírito e a gente vai saber receber essas instruções. Maravilha, maravilha. Irmãos, eu vou dividir aqui algumas coisinhas que a gente até pregou domingo sobre esse assunto e de que se a gente não conhece a palavra, a gente pode tomar aquilo como verdade, né? Mesmo. Há uma música que chama Maravilhosa Graça, e olha só o que essa música diz: maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Então, todas essas primeiras frases, a graça é maravilhosa, Amém. A Bíblia chama isso, o amor de Deus é infinito, está correto, tomou o nosso lugar, ele morreu a nossa morte, ele sofreu o nosso sofrimento. Mas quando a Bíblia, essa música diz aqui que a minha cruz levou, aí cai um engano. Eu entendo que o escritor ele quis dizer do sofrimento. Sim, mesmo, na morte, né? Mas isso pode fazer pessoas acreditarem que Jesus levou a cruz, enquanto a Bíblia diz o quê? Jesus convida a gente: quem quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Muito bom. Então há uma cruz que a gente tem que seguir, é o amor, né? O sofrimento por causa da perseguição que é levantada contra nós pela palavra. E quando um crente entende que Jesus, acredita no que essa música diz, por exemplo, que Jesus levou a sua cruz, quando chegar a perseguição, ele vai falar: poxa, Jesus levou a minha cruz, e por que eu estou sendo perseguido? Meu Deus, então, a falta, algo errado na palavra ou na música que a gente escuta pode levar uma pessoa a acreditar em uma doutrina errada. Eu lembro também de uma outra música que diz assim: Espírito Santo, ore por mim. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele ora com a gente, mas ele não ora por a gente. E aí uma geração decidiu deixar o Espírito Santo nessa incumbência de orar. E eles negligenciaram um princípio poderoso que é a oração, que é comunhão com Deus, que é falar com Deus. E até quando eles iam orar, ele falava: ó Senhor, olha como é bonito alguém orar e dizer: ó Senhor, vai nos hospitais, visite os enfermos, visite as órfãs, os órfãos e aqueles que não têm o que comer nesse momento. Mas o ensino de Jesus não é esse. Jesus falou o quê? Eu estive doente e você não foi me visitar. Então, Jesus está dizendo: olha, quando a gente vai ao hospital visitar um enfermo, ele está indo com a gente. Amém. Então, Amém. O Evangelho é uma parceria em que Deus faz através dos seus filhos, do seu povo. Amém. E quando a gente acredita em uma doutrina errada, a gente deixa a responsabilidade só para o Senhor. Enquanto tem um serviço, Jesus falou: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Amém. Então, há um trabalho para o crente, para aquele que é nascido de novo e atinja uma maturidade. E quando a gente entende isso, a gente percebe o quê? Há um trabalho a ser feito. Nós estamos aqui nessa noite, na TV Conteúdo, fazendo o quê? Um trabalho. Né? Um trabalho para que o conhecimento chegue ao maior número possível de pessoas. Então a gente precisa ter um cuidado. Outra coisa que eu identifico, eu já vi muita gente dizendo assim: olha, irmãos, a gente precisa todo dia se converter. Todos os dias a gente tem que se converter. A Bíblia fala que a conversão ela é algo instantâneo. Não existe se converter hoje e amanhã se converter de novo. O que eu preciso fazer a cada dia, hoje e amanhã, é o quê? Mudar a mente, renovar a minha mente. Mas a conversão, porque olha o que a Bíblia diz, o que é conversão. Conversão é o quê? Deus nos tirou de um império das trevas, nos trouxe para o reino do seu Filho, que é baseado em amor. Ele nos lavou, nos limpou, nos libertou, nos justificou. Uau, então, como é que isso é algo gradativo? Ele fez uma única vez na cruz. Então, se a gente acredita que todo dia a gente tem que se converter, é como se a gente estivesse acreditando assim: olha, hoje eu sou 90% de Deus, agora ainda tem 10% do diabo em mim. Não, irmãos. Eu fui tirado de um império das trevas de uma vez por todas e fui levado para um reino. O reino de Deus. Agora, eu sou perfeito? Não. Você é perfeita? Não. Então, o que a gente precisa? Cada dia renovar a mente. Como se renova a mente?
pela palavra. Amém. Não é o que Amém. eu penso, não é o que minha avó, meu pai me ensinou, é o que a palavra diz. Amém. Essa Glória deve ser a a Deus. verdade. Então, aí é o quê? Uma renovação de mente. Renovação de mente é gradativa. A gente não conhece tudo de Deus, nós estamos conhecendo Amém. a cada dia. E a Bíblia convida, né, a conhecer e conhecer mais, a cada dia, a se aprofundar nesse conhecimento. Mas a conversão, ela aconteceu instantânea. Jesus falou o quê? É necessário nascer de novo. Ninguém nasce gradativamente. A mulher, quando para, meu irmão, é de uma vez só. O menino, quando grita lá do outro lado e chora, já acabou, nasceu. Amém. Muito Então eu bom. não estou nascendo de novo. Você não está Já nasceu. nascendo, você nasceu. Amém. Então a gente precisa entender que conversão não é algo progressivo, é algo instantâneo. O que é progressivo é renovação de Renovação da mente. mente. Amém. Amém. Muito bom. Temos perguntas? Temos Muitas. sim. Vamos lá. Pastor, o senhor pode dar uma definição do que é uma heresia? Heresia é tudo que não está alinhado com a palavra. A gente pode estar falando uma heresia sabendo e não. Eu, por exemplo, eu já preguei várias coisas que de fato não eram alinhadas com a palavra. Mas eu não sabia. Deus. Eu já preguei coisas sobre doutrinas judaicas. Eu acreditava que o povo de Israel era o povo assim escolhido e que se eu fosse em Israel, a minha vida financeira ia mudar. E de fato eu fui 2 vezes em Israel, mas não foi o ir a Israel que mudou minha vida financeira, foi a prática da palavra. Amém. Muito Então, isso é o que? Acaba sendo uma heresia, porque tudo que o homem coloca como resultado da sua vida, pelo seu esforço, você está tirando o sacrifício, aquilo que foi conquistado na cruz, É isso mesmo. que foi de graça. É isso mesmo. Jesus trouxe para nós de graça. A Amém. Bíblia diz que o sacrifício que Jesus fez na cruz fez com que a bênção prometida a Abraão chegasse até nós. Amém. Graças Então, a Deus. de graça, nós não fizemos nada por isso. Então, tudo que a gente prega que não está alinhado com a palavra acaba sendo uma heresia, né? Sim. Acaba não sendo a verdade. É isso mesmo. Muito bom. Pastor, o Senhor falou que o Espírito não ora por nós, e sim conosco. Então, é por isso que a palavra fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Exatamente. Quando nós decidimos orar, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos convidando Deus a nos inspirar. E aí o Espírito Santo ele pode trazer, por isso que a Bíblia diz que ele vai até a profundeza do coração de Deus e ele prescruta, e ele traz as respostas. Irmãos, a gente precisa entender que Deus não é um Deus de mistério. Amém. O mistério de Deus é para o mundo. Para os crentes, a Bíblia diz que o Espírito nulo revelou. Então Amém. o Espírito tem a função de revelar para nós aquilo que antes era mistério. Amém. Então, a oração deve ser algo que a gente deve, quando a gente vai crescendo nesse conhecimento e nessa prática, a gente vai tendo uma mudança. Não é um peso, é uma alegria, uma satisfação estar reunido com alguém que é Deus, que habita em nós e que tem todo o prazer de revelar tudo. Irmãos, é quem fez o céu, a terra, tudo que existe. A Bíblia diz que não existia, né? Isso. No princípio, o versículo 1, eu estava até hoje com Márcia meditando um pouco nesse versículo, a Bíblia diz que não existia nada, Deus fez, Amém. né? Deus criou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então a gente está com o autor da criação. Uau. Dizendo, eu quero te ensinar. Aí a gente olha no mundo, né, a grandeza de todo o mundo, né, da galáxia, de tudo. E quem somos nós dentro disso? Essa sala aqui hoje da TV Conteúdo, o que é isso com relação a toda a grandeza do universo? E aquele que criou tudo decidiu habitar em nós. Uau. E está nos convidando, vem que eu posso te ensinar algumas coisas. Meu Deus. E a gente, às vezes, está negligenciando isso e está perdendo tempo. É isso Meu mesmo. Deus, é isso mesmo. Muito bom. Bom Pastor, demais. o que seria um falso apóstolo, como diz lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 2? Falso apóstolo é alguém que se diz apóstolo, mas na verdade não é. E esse falso apóstolo pode ter sido algo que partiu do coração daquela pessoa, ou ele acreditou talvez em uma outra pessoa, porque tem muita gente que foi ungido, pastor, apóstolo, mas Deus nunca ungiu, e a unção não vem de homens. Eu, por exemplo, eu tenho um filho, eu não posso chegar para meu filho e um dia eu decido, olha, eu sou pastor, então eu tenho que preparar meu filho para ele dar sequência àquilo que eu estou fazendo, então eu vou ungir o meu filho pastor. Não sou eu que escolho. A Bíblia diz que Deus escolhe isso antes da gente nascer. Amém. Então, a Bíblia diz que Jesus, quando ele estava subindo as alturas, ele, o próprio Jesus, repartiu os dons
que ele operou na terra, ele não levou para o céu, ele repartiu para os homens. Amém. Amém. E Jesus, ele era apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Ele operou nos cinco dons. E ele distribuía. A Bíblia diz que ele mesmo chamou uns para apóstolo. Então, o chamado não é algo que o homem inventa, é algo que Deus chama. Muito então, bom. quando o homem diz, eu sou apóstolo, eu acho que fulano está trabalhando tão bem como pastor, vamos promover ele como apóstolo, mas se o homem está promovendo e Deus nunca chamou, isso aí não é verdade. E tudo que não é verdade é falso. E pode trazer um peso, né? Tanto para a pessoa quanto para o ministério dela, né? Isso. E como é que a gente pode perceber se alguém de fato não é? Porque cada chamado, quando você vai estudando a Bíblia, você vê que há uma ferramenta que opera naquele chamado. Amém. O apóstolo, ele ama treinar pessoas, ele ama abrir igreja. Então, o apóstolo, se tem alguém que diz que é apóstolo, mas fica só na igreja, não tem prazer em abrir igreja, não tem prazer em treinar pessoas, essa pessoa não é apóstolo. Ele pode estar dizendo que é apóstolo, mas não é. Então, assim, opera. Alguém que diz, eu sou evangelista, mas não cura ninguém, não ora por ninguém. Não sai para evangelizar. Eu ganho vidas. E aí, o evangelista não é só quem ganha vidas. Sim. O evangelista, ele opera sinais, prodígios, Muito maravilhas, curas. Amém, Essas ferramentas estão ligadas e linkadas com o chamado evangelístico. Então tem gente que às vezes só porque o irmão gosta de sair para ensinar a palavra, fazer estudo com a pessoa, é evangelista. Não. Porque não é homem que chama, é Deus que chama. Amém. Muito bom. Pastor, por que dizem que a doutrina franciscana entrou na igreja? Por quê? Por que dizem isso? Não sei. Essa pergunta, de fato, eu não sei. Olha aí, gente, tem uma pergunta aí. Eu acredito que aqui, quando fala doutrina franciscana, é aquela doutrina que fala da pobreza. Eu não conheço muito desse assunto. Eu vou falar algo que eu penso, mas não sei se é a verdade real. Existia um grupo de pessoas na igreja, aqueles monges, né, que eles decidiram ficar reclusos em alguns lugares, e eles abriram mão. Eles acreditavam que para buscar a Deus precisava abrir mão de prazeres, de bens, e eles decidiram estar nesse lugar. E afastado da sociedade, de tudo, só para servir ao Senhor. Enquanto a Bíblia não diz isso. A Bíblia manda a gente se misturar. A Bíblia compara a gente com o quê? Com sal. Não é muito sal, mas um pouco de sal na panela tempera toda a panela. Então a Bíblia chama a gente de luz. Então o convite de Jesus é se misturar. Mas esse grupo se afastou. E aí acabou gerando, de fato, uma falsa doutrina de que para buscar a Deus você precisava se desprender das coisas naturais e de recurso financeiro, o que não é verdade. E com isso o diabo acabou enganando muita gente, né? Com aquele versículo dizendo é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas quando Jesus fala aquilo, Jesus depois explica aquela parábola e ele diz assim, olha, aqueles que confiam nas riquezas. Então, e ele diz, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, essa doutrina franciscana, de fato, ela não está alinhada com a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele ensinou sobre prosperidade. Amém. Se Jesus acreditasse na doutrina franciscana, ele não teria 12 pessoas. Imagine, fazer a conta. Quanto seria uma refeição, né? Para você imaginar, você sustentar 12 homens todos os dias tomando café, e ele um dia olhou, faltou alguma coisa? Não. Alguém podia dizer assim, teve aquele dia que a gente não tomou café da manhã, Jesus. Mas se Jesus perguntou se faltou alguma coisa, é porque não faltou nada. Não faltou nada. Então, alguém sustentar 3 anos e meio, 12 homens com roupa, comida, aluguel, casa, todos os gastos, sem faltar nada, ainda tinha alguém que cuidava do dinheiro, e esse alguém que cuidava do dinheiro, a Bíblia ainda diz que era ladrão. Então, não casa essa doutrina franciscana com aquilo que o evangelho, do cristianismo. Porque a gente vê que Jesus, ele tinha pessoas que bancavam financeiramente o seu ministério. Meu Deus, muito bom. Pastor, essa aqui é um pouquinho extensa, mas é boa. O que a palavra quer dizer com o termo doutrinas de demônios? E como o diabo está levantando o seu altar em algumas igrejas? A Bíblia fala isso lá em Apocalipse, né? Fala sobre isso, que existem alguns lugares que o diabo colocou o trono dele no altar e o que é ensinado é doutrina de demônio. O que a Bíblia quer dizer com doutrina de demônio? Tudo que tira a exaltação do Senhor e traz para o homem.
Então, eu creio que isso é o quê? Pessoas que começam a pregar e começam a dizer, olha só, se você quer ser abençoado, você tem que andar comigo, você tem que... porque a bênção está em mim. Irmãos, a bênção está em todos nós. Não existe na igreja uma classe de pessoas mais especiais do que outra. Todos nós somos filhos Amém. de Deus. Muito e todo bom. filho é especial para o Pai. Então, quando tem alguém, um líder, alguém que está ensinando essa dependência que o povo tem que ter dele, isso é uma doutrina de demônio. Porque está roubando a adoração daquele que deve ser adorado. Então, eu posso dizer, olha só, irmãos, eu estou fazendo isso e isso, como Paulo falou, me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então, Paulo ensina a receita. Olha, eu estou caminhando, já tem um tempo eu nesse negócio aqui, e eu já aprendi algumas coisas, e se você quer crescer, pode me imitar. Mas por que você pode me imitar? Porque eu estou imitando alguém maior do que eu. E Paulo ensina quem é que ele imitava. Amém. Então, sempre que o homem tenta trazer a glória para si, aquilo acaba sendo, no fato, porque tudo que o diabo tenta roubar de mais precioso é o que? A adoração. Você vê quando Isso o diabo mesmo. vai tentar isso mesmo. Jesus. Ele tenta em algumas áreas, mas você vê que o principal, ele fala, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Então, a adoração sempre foi a moeda mais importante no reino espiritual. Meu Deus. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O altar, se o que está sendo pregado é essa adoração que rouba de Deus, isso é preocupante. Meu A gente Deus. precisa ter muito cuidado. Muito bom. Pastor, a cruz que Jesus manda a gente carregar e seguir ele, pode se referir a coisas seculares também? Repita, por favor. A cruz que Jesus manda a gente tomar e seguir ele, pode se referir a coisas seculares também? Eu acredito que são coisas mais pessoais mesmo, uma vida, né? A vida daquilo que a gente pode estar envolvido coisas seculares, sim, porque a gente vai ter que abrir mão de Sim. coisas seculares. Sim. Isso mesmo. Então, talvez essa cruz esteja envolvido com abrir mão de alguns sonhos seculares para sonhar os sonhos de Deus. Tem a ver, mas assim, o resultado lá no final, quando a gente encontra o propósito de Deus para viver, a gente encontra a Meu verdadeira Deus, é isso alegria e mesmo. sentido, né? Uma das coisas mais difíceis e decepcionantes que pode existir na vida de um ser humano é quando ele vive uma vida aqui na Terra sem entender o propósito que Deus criou para Isso ele. mesmo. Mas quando a gente encontra o propósito, a vida faz um sentido totalmente diferente. Então tem sim a ver também com essa cruz em abrir mão de coisas seculares. Amém. Pastor, como eu posso identificar um fluir um falso fogo estranho dentro da minha igreja? Uma das coisas que a gente pode entender é quando não traz a exaltação para Jesus. A gente vê, por exemplo, o Espírito Santo, né? Jesus falou que, eu vou enviar alguém, ele é da mesma espécie que eu, mas ele vai falar de mim. Então, o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo, ele exalta a pessoa de Jesus. E você vê o tempo inteiro Jesus exaltando a pessoa do Pai. Então, você vê que na Trindade fica um exaltando o outro. Então, quando você percebe pessoas trazendo a exaltação para si, né? Aquela coisa de, pessoas que dizem assim, rapaz, o Deus do meu pastor, o Deus do apóstolo. Irmãos, não, eu preciso entender que Ele é o meu Pai, o meu Deus. Amém. Eu tenho que ensinar as pessoas que eu pastoreio de que eu sou pastor, e que honra para mim, que privilégio pastorear pessoas, mas eu preciso levar elas a entender que o mesmo Pai que eu tenho, elas têm também. Isso mesmo. E que Amém. o pastor principal e mais importante não sou eu, é Jesus. Eu não sou dono de ninguém. Eu pastoreio, eu tenho esse privilégio, mas o sumo pastor e sumo apóstolo é Jesus Cristo. Então, sempre que a gente vê esse roubo, morte, destruição e roubar a adoração, tudo que tem roubo, morte, destruição tem a ver com a ação de diabo. Isso mesmo. Né? Roubo, morte. Então, uma das Isso coisas mesmo. que o diabo tenta fazer na igreja é roubar a adoração, canalizar essa adoração para um outro lado que não seja ao Senhor. Muito bom. Pastor, por que muitos líderes ensinam que, ao orar, temos que dizer: somos pobres, miseráveis, cinza, se a palavra diz que somos filhos de Deus? Isso é uma base, está baseado naquilo que
que está no livro de Jó, que na verdade não foi nem Jó que disse, porque você vê o livro de Jó, ele começa dizendo, havia em Uz dos caldeus um homem chamado Jó. Então quem escreveu Jó, a Bíblia nem mostra o autor do livro de Jó. Então alguém está contando a história de Jó, e aí alguém diz que Jó falou aquilo. Então, beleza, eu acredito. Eu acredito nas vírgulas e nos pontos que tem na Bíblia. Então, se o escritor de Jó está dizendo que Jó falou, eu acredito, Jó falou. Mas olha só, eu não preciso basear a minha vida naquilo que Jó falou. Mesmo porque Jó passa 41 capítulos na Bíblia dizendo que não conhecia Deus. Só no capítulo 42 ele disse, ele admite, eu não conhecia Deus. Eu ouvia falar, mas eu não conhecia. Então, eu não posso copiar palavras de alguém que assume que não conhecia Deus. Então, quem que eu tenho que copiar? A Bíblia manda a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E a gente nunca viu Jesus falar que é pó, cinza. Então, se tem pastores que fazem isso, eu acredito, irmãos, eu prefiro acreditar que não é maldade, é porque eles aprenderam assim. Aprenderam desse jeito. E, por exemplo, uma vez eu me sentado com um pastor e a gente conversando, ele falou assim, rapaz, eu não consigo, não entra no meu coração quando eu vejo pessoas chamando Deus de você. Ah, porque você... E a gente ora assim, né? Porque você é bom, pai. E ele dizendo que ele não aceitava aquilo. Mas olha só, que diferença tem de você com tu? Né? Porque tem cânticos, inclusive no cantor cristão, né? Que diz assim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Agora você vê o que é, a pessoa ouviu tu e para ele tu, beleza, pode chamar Deus de tu. Mas de você é uma afronta, é uma falta de reverência. Mas não é a mesma coisa? Dentro da gramática do português, tu e você é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Mas é o quê? Uma tradição, um costume. Aquela pessoa, ela nunca ouviu, ela não tem costume de ouvir pessoas chamando Deus de você. E aí eles começam até a ensinar isso, né? Quando você for orar, você tem que falar, ó Senhor dos exércitos e tal. Mas às vezes não é. É uma doutrina, acaba sendo uma falsa doutrina, porque não é a verdade, porque você vê Jesus chamando o Pai assim. Sim. Né? Muito bom. Ele chamando de Pai, e os religiosos ficaram incomodados. Porque o judeu sabia que quando Jesus chamava ele de pai, ele estava se fazendo de Deus também. Sim. Porque filho de peixe é peixe, filho de Deus é Deus. Muito bom. Então, o judeu pegou pedra para jogar em Jesus, porque ouviu Jesus chamar Deus de pai. Então, mas eu acredito que não é, a maioria não é maldade, é falta de conhecimento mesmo. Amém. Pastor, eu queria, na verdade, fazer a propaganda do livro aí, Juninho, falar de novo do livro, antes da pergunta, para não esquecer, e colocar a foto da ganhadora semana passada, para a gente não esquecer. Coloca aí, Dona Rose, quem ganhou o nosso livro aí foi a irmã Érica. E você pode, né, estar concorrendo a este livro poderoso, do apóstolo Bud. Escreve aqui embaixo, eu quero esse livro em nome de Jesus. Digita aí agora. Você está assistindo. Só digita. Concorre quem escreve essa frase. É isso. O pessoal manda pergunta, pastor. O pessoal assiste. Olha, assisti hoje, foi uma bênção. Mas e esquece de botar. Esquece de botar. Não perde a bênção não, ungido ou ungida. Escreve aí, eu quero este livro. Vamos voltar aqui para as perguntas. Outra coisa que eu quero pedir é que você dê uma curte aí. Muito bom. Dê uma curtida, compartilha. Para que possa chegar esses ensinos ao maior número possível de pessoas. É isso mesmo. Vamos voltar para as perguntas, tá certo? Pastor, como saber que eu estou numa igreja certa que prega uma doutrina limpa e correta? A base é a Bíblia. A base é a Bíblia, sempre está olhando na Bíblia. Eu lembro quando uma vez eu estava vendo um ministro, né, pregando a palavra, e o tema da mensagem dele era febre é uma bênção. E aí eu olhando aquilo e ele defendendo, né, com todas as linhas, né, dizendo, rapaz, febre é uma bênção, porque a febre ela denuncia que o seu corpo não vai bem. Então, se não fosse a febre, talvez você morresse, mas a febre denuncia que tem uma inflamação. E você vai no médico, chega lá, você vai ver que tem uma coisa errada, e aí você dá tempo de ser curado. Então, a tema febre é uma bênção. E aí soltou dentro de mim um versículo. E por que Jesus expulsou a febre da sogra de Pedro? Porque Jesus curou a sogra de Pedro que estava com febre. Sim. Então, se febre é uma bênção, Jesus não expulsaria uma bênção. Então, aquilo ali, aquela mensagem ali daquele pregador já
eu não peguei. Então a gente precisa estar atento, não recebendo tudo que é pregado nos púlpitos sem analisar pela palavra. A Bíblia diz para a gente não julgar a pessoa, mas que a gente deve julgar o que ela está falando. Então, o que ela está falando tem que estar alinhado com a Bíblia. O que é que a gente deve pregar? A palavra. Amém. Pregue Amém. a palavra. A Bíblia diz, pregue a palavra. Insta. Insta é o que? Insista. Insista em pregar a palavra. Muito a bom. tempo e fora de Fora de tempo. tempo. Então a Bíblia convida, irmãos, a gente a gente não precisa inventar uma pregação que ninguém nunca pregou. Vamos pregar Isso a mesmo. palavra, pregar as Amém. mesmas coisas. Então, a segurança de estar numa igreja correta é você estar vendo, está pregando, está alinhadinho. É isso aqui mesmo. Amém. Maravilha. E entendendo também que a Bíblia ela é escrita para 3 povos, para o judeu, para o gentil e para a igreja. E o que a gente tem que pegar? O que está escrito para a igreja. Porque alguém pode pegar um texto que está escrito para o gentil e querer dizer que é para nós, não é. E alguém pode pegar um texto que é para o judeu e dizer, aí, irmão, você tem que se circuncidar, você tem que praticar a lei mosaica. Não, isso é para Israel, isso é para o judeu, não é para mim. Então eu não vou entrar em doutrina judaizante. Então o que é que a gente tem que fazer? O conhecimento da palavra e saber o que é para a gente e o que não é. Amém. Pastor, como posso defender que o batismo no Espírito Santo é para os dias de hoje, biblicamente falando? Como posso defender? É. Primeiro, porque está na Bíblia. Na antiga aliança havia uma promessa em Joel capítulo 2, que iria chegar um tempo em que Deus iria derramar sobre toda a carne Amém. o seu Espírito. Isso aconteceu onde? Atos capítulo 2, no dia da festa de Pentecoste, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele veio e tinha 120 pessoas reunidas, todos. Então, olha o que a Bíblia diz, olha, tinha 500 pessoas que se reuniam, um grupo de 500, mas no dia marcado só tinha 120, mas dos 120, o batismo não aconteceu para 120, 20 não merecia, todos foram Deus, cheios. muito Meu bom. Deus. Então, se você hoje já tem uma aliança com Deus, você tem direito. Então, por que tem gente que demora de receber o Espírito Santo? Porque acha que não tem direito, não tem certeza se é merecedor. Quando o Espírito veio para todos, assim como hoje está para todos. Quem batiza? Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, a primeira coisa é entender que é merecedor, é para o nosso tempo, é bíblico, está na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder. Então, se você quer ter poder de Deus, só tem poder de Deus através do Espírito Santo. Meu Deus. Do batismo do Espírito Santo. Então, isso é algo poderoso que a gente precisa desejar, crer e receber. Amém. Pastor, o que fazer quando doutrinas erradas que foram ensinadas para mim prejudicam hoje algumas realidades em Deus para eu crer? A mesma coisa que a gente faz no natural. Se a gente, por exemplo, digamos que a gente a vida inteira comeu tudo, não tinha nenhuma restrição alimentar, e quando a pessoa é jovem, como esses 2 caras aqui que estão do meu lado, pode comer pedra frita, tá tudo beleza. Mas eu tenho 52 anos. Então, o que é que eu comecei de um tempo para cá? Eu identifiquei que aquele sal branco é mais sólido do que sal, então eu substituí aquele sal Muito fino bom. por um sal grosso. Tô O entendendo, que eu estou Jesus. fazendo? Eu estou pegando algumas coisas que eu estou identificando que não faz bem para minha saúde e eu estou jogando fora. Muito bom. Eu comia antes e pegava aquela graxinha da gordura e jogava no prato. Agora eu entendo que gordura não faz tão bem para minha saúde. Então o que eu como? Uma comida com menos gordura. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou jogando fora coisas que antes eu comia, mas agora eu identifico que não me faz mais bem. Da palavra, irmãos, é a mesma coisa. A gente Muito precisa bom. identificar o que nos faz bem e coisas que não é saudável. O que Amém. não é saudável? Tudo que é fora da vontade de Deus. Amém. Então, por que Deus tem algum problema? Por que Deus tem esse zelo da gente não pecar? Porque Deus sabe que o pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte. Então, Deus não é que Deus queira nos privar, Deus não quer que a gente peque, porque Deus sabe que vai vir um pagamento com esse pecado. Então, a gente precisa identificar dentro da igreja, dentro da palavra, dentro da Bíblia, aquilo que nos faz bem, pegar daquilo e o que não nos faz bem, a gente lança fora. Amém. Amém. Muito bom. Vamos lá. Pastor, o dízimo é para hoje ou é para a antiga aliança? O dízimo aconteceu, na verdade, para todas as alianças.
O dízimo não é algo da lei, ele aconteceu antes da lei. Quando Abraão dizima a Melquisedeque, não tinha ainda a lei, não era o tempo da lei. E a gente vê o apóstolo Paulo falando, né? Você vê Hebreus 7,7 falando de dízimo, Jesus falou de dízimo, a gente vê a Bíblia falando o tempo inteiro de dízimo. Agora, dízimo não salva ninguém. A Bíblia diz isso. Quem é que salva? Jesus. Amém. Salvação é através de Jesus. Não é o dízimo que salva. Então ninguém deve dizimar por medo. Dízimo é o contrário. Dízimo é um ato de amor. Agora, Amém. o que dízimo faz? O dízimo protege. A Bíblia diz que por causa do dízimo, o devorador, o ladrão, o migrador, ele é repreendido. Então o dízimo é como se fosse um seguro. E ele protege as nossas Muito coisas. bom, muito bom. Amém. Então, mas não faça isso por medo. Tente estudar sobre o assunto. Porque a gente sempre vai achar desculpas. Por exemplo, se eu quiser defender na Bíblia que roubo é algo bíblico, eu defendo. Eu uso aquele texto de Jesus quando ele disse, olha, vai numa rua tal, você vai encontrar um jumentinho lá amarrado, você pega e que eu estou precisando dele. Se alguém perguntar, você ainda diz assim, é o Senhor que mandou. Olha. Ó, então, isso que é o quê? A gente pode, eu lembro uma vez eu estava no comércio lá em Pojuca e um crente que não estava batendo muito bem da bola entrou numa loja de calçado e pegou um sapato novo, pediu para experimentar, botou no pé e saiu. E aí disse, eu sou ungido, quem tentará acusação contra um eleito do Senhor? Deus. E ele queria sair da loja sem pagar o sapato. Então alguém pode pegar, mas vem cá, isso está na Bíblia? Tá, Jesus também pegou o jumento e ainda disse que se alguém perguntasse, diga que foi o Senhor que mandou pegar o jumento. Então alguém pode defender que roubo é da vontade de Deus. Então a gente precisa ter cuidado para não usar um texto da Bíblia isolado, totalmente fora de contexto, para defender algo. Então Muito a gente bom. precisa pegar a Bíblia como um todo e entender. É do caráter de Deus roubar? Não, a Bíblia Não. diz que Satanás, que o diabo é que é o ladrão. Jesus é o bom pastor. Então a gente precisa entender para a gente não defender Isso biblicamente qualquer coisa por aí. Pastor, o batismo nas águas é para qualquer idade ou tem uma idade específica para se batizar? Eu acredito que batismo nas águas, a gente não batiza, por exemplo, criança que não sabe o que está fazendo. Mas quando uma criança... Eu já batizei, por exemplo, criança de 6 anos. E aconteceu que alguns pastores começaram a mandar algumas coisas. Rapaz, olha só, essa igreja é uma seita mesmo, batiza a criança. Mas ele não sabia, aquela criança já falava em línguas há 2. Meu Deus. Então, com 4 anos de idade, aquela criança foi batizada no Espírito Santo. E eu fui para a Bíblia. Como eu posso negar a água? É o que aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. É isso mesmo. Pedro vai... prega a palavra, Pedro não disse recebam o Espírito Santo, nada, ele está pregando a palavra e o Espírito Santo vem sobre Meu aqueles Deus, homens. meu Deus. Aí ele fica constrangido, ele diz, como é que eu vou negar a água se eles receberam o mesmo Espírito que está em nós? Então, eu olho muito isso, é claro, acho que não há uma idade assim que a gente pode defender, não é. Eu acho que é mais olhar a maturidade, se a criança sabe o que está fazendo, porque batismo nas águas é uma coisa que tem a ver com arrependimento. Então, primeiro ela precisa entender que precisa de um Salvador, precisa se arrepender dos seus pecados, mas se ela tem uma consciência disso e principalmente se ela já foi até batizada no Espírito Santo, como é que a gente pode negar a água? Isso mesmo. Ok. Vamos aqui. Pastor, existem doutrinas básicas do Evangelho? Existe, básica. A Bíblia chama de... Rapaz, o pior é que o que a Bíblia chama de básico. Tem muita gente que nem sabe o que a Bíblia chama de Meu básico. Deus, Meu Deus, A Bíblia é chama, por verdade. exemplo, arrependimento de obras mortas, de doutrina básica. A Bíblia chama de ressurreição Meu dos Deus. mortos. Uma doutrina básica. A Bíblia chama algumas coisas de escatologia, que tem pregador que nem prega sobre esse assunto. Meu Deus. De básico. Então, assim, o que ela linka de básico, se a gente souber só o básico, É muita a coisa. gente já vai estar bem maduro. Pastor, uma pessoa que vive a sua vida baseada no Antigo Testamento, isso pode ser considerado uma falsa doutrina? No Antigo Testamento, Sim. a Bíblia diz que quem está na lei anula a graça. Então é uma falsa doutrina. Paulo, a gente vê que as cartas de Paulo, ele batia nisso. Ele chama os Gálatas de insensatos. Vocês estão querendo voltar. Ele chama a lei de prisão. Meu Ele Deus. fala, vocês não querem voltar aos rudimentos antigos que aprisionavam vocês.
Então, Paulo diz o quê? Porque a verdade, a lei nunca salvou ninguém. Sim. A lei, ela serviu como aio. Para o quê? Para denunciar que o homem era um pecador e precisava de um salvador. Então, a lei nunca salvou ninguém. Quem salva é Jesus. Então, as pessoas que pregam hoje lei, a Bíblia diz o quê? Que elas estão com os olhos vendados e elas não conseguem ver nada no Espírito. Meu Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele colocava o véu porque a glória de Deus estava saindo dele para que a multidão não visse aquilo. Então, a lei, houve um tempo, um prazo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés. Então, a Bíblia nem diz que a lei foi dada por Deus. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade. Amém. Então, se a Bíblia está chamando a graça de verdade, é porque a lei era uma meia verdade. Ela não estava ali contida toda a verdade, sim, embora a lei apontava para Cristo. Sim. Mas a Bíblia diz a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Meu Deus. Então é algo poderoso. Por isso que uma igreja que prega a lei, que só fala de lei, o povo não vai crescer espiritualmente. O povo não vai crescer, porque o favor de Deus está na graça, não na lei. Amém. E essas pessoas que vivem buscando praticar a lei ou se esforçando para praticar a lei de Moisés estão pecando? Estão, porque a Bíblia diz assim, ó, quem defende a lei ou vive pela lei deve cumprir todos os mandamentos. E o que a lei diz? Se um filho errar, pegue ele, bote numa parede, chame algumas outras pessoas e apedreje e mate um menino. Então a graça manda corrigir, mas a lei manda matar. Meu Deus. Alguém faz isso com seu filho? Não. A lei diz que deve se sacrificar animais. Quem é que está na lei hoje? Você já viu hoje as igrejas? Vamos levar um boi para sacrificar e vamos matar dentro do altar e vamos oferecer lá um sacrifício ao Senhor. Ninguém faz isso. Então muita gente prega a lei, mas eles não vivem de fato a lei. Então, é o que Jesus chamou aquelas pessoas que viviam naquele tempo da lei. De quê? Hipócritas. Vocês ensinam, vocês mandam, mas vocês mesmos não vivem. Então, porque homem nenhum consegue viver, praticar todos os pré-requisitos da lei, né? A Bíblia fala que o próprio Jesus, ele cumpriu o quê? Na lei, aquilo que falava dele. Sim. Ele não cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Tem gente que diz, Jesus cumpriu toda a lei. Não cumpriu, porque a lei mandava guardar o sábado, Jesus curava no sábado. Amém. Então Jesus não cumpriu a lei. Jesus cumpriu na lei o que se falava a respeito, o que a lei dizia a respeito dele. Então, assim, pessoas vivem nessa confusão de lei, de querer viver na lei, quando homem nenhum consegue cumprir aquilo que a lei declara. Meu Muito Deus. bom. E essas pessoas, pastor, que insistem em viver, em se justificar pela lei, elas correm o risco de perder a salvação? Cara, isso é um assunto muito sério. A gente não pode afirmar se perde a salvação ou não, porque a salvação não está na lei, está em Jesus. Se elas confessaram Jesus, elas estão salvas. Eu creio que elas estão salvas. Mas elas vão viver uma vida na terra sem experimentar do favor. Então elas vão viver uma vida na terra baseada no que a lei diz. O que é que a lei diz? Olho por olho, dente por dente. Então ele vai viver do suor dele, do suor do rosto, do trabalho dele, porque a lei diz isso. Sim. Então ele não vai experimentar, ele vai levar uma... Por isso que a gente vê muita gente dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, vivendo uma vida miserável. Por quê? A lei dizia isso. A lei dizia. Agora, uma pessoa que prospera no reino de Deus é porque ele sabe, não é minha inteligência, não é meu esforço, não é meu trabalho, é o favor de Deus. Amém. É uma ideia que pode mudar. O que é isso? Favor. Então, a pessoa que eu entendo, que a pessoa que está vivendo e pregando, ensinando a lei, talvez ele não perca a salvação, não. Ele está salvo, mas ele vai viver uma vida na terra miserável. Meu Deus. Sem prosperidade, sem prosperar, porque ele vai viver baseado... A Bíblia diz que o que o homem planta, ele colhe. Ele vai viver baseado na colheita que a lei diz. E a pegada para a lei é dureza, né? E todos nós cometemos falha. Então, quando o homem falhava na lei, a pancada era segura. Pastor, Deus está irado com a humanidade? Olha só, Deus, eu não acredito que hoje Deus está irado. Agora, de tempos em tempos, há um juízo de Deus que é derramado, que é a ira de Deus. A ira de Deus, de tempo em tempo, Deus chama a humanidade para um período de juízo, onde ele vai julgar. E existe um grande dia de juízo, que a Bíblia chama de cólera, da ira de Deus, que será derramado sobre toda a terra.
esse período, nós, né, do Verbo da Vida, nós acreditamos que será o tempo onde, depois que a igreja for arrebatada, o tempo que vai acontecer a tribulação na terra, será dias, né? Na verdade, a Bíblia chama de 7 anos, dividido em 2 etapas de 3 anos e meio, que os últimos 3 anos e meio serão os 3 anos e meio da grande tribulação, onde a cólera, a ira de Deus, as taças da ira será derramado sobre toda a terra. Então, vai haver esse tempo de uma concentração, a Bíblia diz que é tempo como nunca houve, nem nunca vai haver antes, da ira de Deus sendo derramado. Mas a gente vê de tempos em tempos o quê? Juízo acontecendo na vida de pessoas, às vezes cidades, às vezes lugares, recebendo essa ira, que é o juízo de Deus. Porque Deus é amor, mas a Bíblia diz que Ele é justiça, né? O juízo de Deus tem a ver com isso, com Ele ter que cumprir aquilo que a palavra dele diz. E isso tem a ver com ira e com justiça mesmo. Amém. Muito bom. Pastor, Jesus foi tentado na área da atração por mulheres? Olha só, a gente não pode afirmar 100% se isso aconteceu. Mas a Bíblia dá uma pista para nós, diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mulher, eu acredito que está dentro de todas as coisas, né? Quando a Bíblia diz que as tentações de Jesus não foram só aquelas 3 que estão relatadas na Bíblia, sim, mas diz que ele foi tentado em todas as coisas. Então, eu acredito que todas as coisas têm a ver com isso. O Satanás deve ter usado também esse artifício, meu Deus, né, para tentar Jesus. Amém. Pastor, o que o senhor pode falar sobre a graça de Deus em contraste com a lei? O senhor já falou sobre a lei, mas o que é a graça de Deus de fato? A própria Bíblia explica que a graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, mas Deus nos amou. Nenhum de nós merecia, mas Deus nos salvou. Então, o que é a graça? A graça é algo que Deus fez antes da gente fazer qualquer coisa. A Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele nos amou quando a gente era mundo, a gente era pecador, a gente não valia nada. Deus apostou em nós. O que é isso? Graça. A Bíblia chama de graça. Graça tem a ver com favor imerecido. Então, a lei o nome já diz, né? Uma justiça baseada naquilo que o homem faz. Sim. Agora, a graça não tem a ver com o favor do que Jesus fez. Meu Deus. Amém. Então, é uma diferença muito grande, né? O que é lei e o que é graça é uma diferença muito grande. Quando a gente entende isso, a gente não quer estar na lei de jeito nenhum, nem por um segundo. A gente ama a graça. Muito bom. Embora a graça não é um direito da gente viver uma vida qualquer, fazendo o que quiser, porque isso é uma libertinagem, não é graça. Graça é desfrutar do que Deus preparou para nós e viver uma vida leve, porque o que a gente encontra de crente, na verdade, com a cara feia, né? E como é que as pessoas vão querer Deus se o que olham na vida de um crente é uma vida parecendo que fez uma lavagem cerebral e que agora só é igreja, não aproveita a vida, não se diverte. Não, irmãos, tem que ter um equilíbrio. Isso, né? Mesmo. De ir à praia, de ir num cinema, de sair com a família, de passear. Isso também é de Deus. Se divertir, também. Ir para uma pousada, para um hotel. Às vezes os crentes, não, mas é isso aqui é sofrimento. Não. Eu me recuso a achar que o evangelho é para isso. Eu acho que se Deus deu a ideia de homem fazer hotéis luxuosos, principalmente é para a gente fazer isso. Mesmo. Porque a Bíblia promete, olha, aquele que ama ao Senhor vai comer o melhor da terra. Amém. Então a gente tem que saber onde é que está a comida, a melhor comida da terra, onde está? Os melhores restaurantes, os melhores hotéis, os melhores lugares. É para o povo de Deus. Amém. Agora, isso precisa também uma mudança de mente, né? Amém. Enquanto a gente não desejar, Deus só realiza aquilo que a gente deseja. Meu Deus. Por isso que a gente precisa mudar a mente. É forte. Pastor, última pergunta. Fala um pouco, a hipergraça, ela é bíblica? Eu acho que a graça é bem grandona mesmo. Deus não é Deus de coisa pequenininha, não, né? Eu olho o texto que diz assim, né? Que como é, meu Deus? Jeremias 33:3, né? Que diz que Deus anuncia coisas grandes e ocultas, é isso? Ocultas? Isso.
Isso. Jeremias 3:33. 33:3, não, é 33:3, que fala que Deus anuncia coisas grandes e ocultas que a gente não sabe. Então, sempre que eu vejo coisas relacionadas a Deus, tem a ver com coisas grandes. Então, eu acredito que a graça é grande, mas eu creio que a pergunta que foi feita aí tem a ver com a gente ter um cuidado com essa graça e não trazer ela para uma libertinagem, achando que a gente, eu sou dono do meu nariz e posso fazer o que eu quiser. Eu acredito que a pergunta está nesse sentido. E aí a gente tem que ter um cuidado em valorizar essa graça, porque a graça, eu não fiz nada para merecer. Você não fez nada para merecer, é uma graça conquistada por Jesus. Se foi conquistada por Jesus, a gente precisa também ter um cuidado com ela. Em entender que a graça é o quê? O favor de Deus, mas Deus espera de nós também que a gente tenha uma vida que possa glorificar o nome dele. Amém. Na forma de vestir, na forma de falar, na forma de se comportar. Então isso tem a ver com valorizar a graça. Isso mesmo. Amém. Amém. Muito bom. Meu Deus do céu. Ganhador, ganhadora desta noite, Apolo Miranda. Rapaz. Tá sem internet? Hoje é no papel. E a ganhadora de hoje é a nossa irmã Fabiana Gacete. Ela declarou que ia ganhar. Amém. A irmã liberou a palavra. Ela falou: esse livro hoje é meu. Amém, né? Deixa eu só ler o texto que eu falei aqui para o povo não ficar devendo. 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Muito então eu acho bom. Maravilhoso isso aqui, porque eu vejo a maioria dos crentes falando, não, se eu tiver um carrinho, se eu tiver uma casinha, né, um filhinho, os crentes gostam do negócio do unhozinho. Se eu fizer um puxadinho, passar uma carne no final de semana, mas Deus diz, eu vou te anunciar coisas grandes. Então Deus é Deus de coisa grande, a gente precisa mudar a mente, parar com esse negócio de inhozinho, minho e ir pro grande mesmo. Amém. Encerramos as perguntas. Amém, gente. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelas perguntas, por você estar participando, comentando, curtindo, compartilhando. Pra gente é uma satisfação estar com vocês todas as terças-feiras aqui. Eu quero te convidar para estar conosco também amanhã, né? Temos aula aberta do Rema, é isso mesmo, Rema, que já está também com suas matrículas abertas. Aí tem 20% de desconto ainda, 20% de desconto na matrícula aí do Rema. Não perca, é um curso poderoso, tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, né? E Deus também, ele está interessado em que você conheça a palavra, que você declare a palavra, que você prospere na palavra. Quem está vendo aí pela primeira vez e não sabe o que é o Rema, ou quais são os dias que tem aula, explica aí, como é que acontece? O Rema, queridos, é um centro de treinamento bíblico, né, que vai tratar sobre a palavra de Deus, vai falar a vida que Deus tem para cada um de nós desfrutar aqui na terra. E acontece toda segunda, quarta e sexta, a partir das 19 horas. Presencial. Né? Você pode ter mais informações aí acessando Rema Brasil, dá uma pesquisada aí nas nossas redes sociais, Rema Pojuca, lá vai ter todas as informações que você precisa, mas é um curso que mudou a minha vida, Mudou também, né? A minha vida, então, meu Deus. Meu Deus do céu. São 24 matérias, vários professores. Tem escatologia, tem evangelismo, meu Deus do céu. Unção, tá dando unção com a professora Vânia esses dias, a matéria de unção está aberta, então vem conhecer o Rema, né? Vem ver esta palavra que tem mudado as nossas vidas. Esses dias, quem quiser ir lá, a aula de graça, você pode entrar e assistir, são aulas presenciais. A gente viu essa semana, né, e a semana passada, nessas aulas abertas, pessoas daqui de Catu, de Araçás, pessoas indo buscar, né, mais conhecimento. Não é um curso para quem só é pregador, não é para quem quer viver a palavra, para dona de casa, para alguém que quer aprender mais. É um centro de treinamento bíblico. Não é de denominação alguma, é um curso interdenominacional. Então é para todo aquele que ama ao Senhor e quer crescer no conhecimento da palavra. Vai lá assistir uma aula, vai ter esses dias, né? Amanhã, quarta, quinta e sexta, 3 dias seguidos de aula, o tema unção, então vai ser poderoso. Vai lá para você dar uma olhada, ver como é que funciona tal, e se Deus falar com você, quem sabe ano que vem pode ser o seu ano de estar cursando o Rema. Amém. Considerações finais aí, dá um tchau pro povo, Juninho. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui mandando
perguntas, mensagens no YouTube. Ainda tem pergunta chegando aí, é? Tiveram muitas perguntas aqui do YouTube, eu já fiz as perguntas. Tem que falar com a Apolo para ficar 2 horas agora. As pessoas estão participando, obrigado por estar honrando, né? Este momento que nós estamos aqui compartilhando a palavra, honrando a palavra do Senhor. É muito bom. Novamente nós pedimos para você compartilhar essa live com alguém que precisa estar escutando essa palavra, precisa estar aprendendo mais sobre isso, para que a palavra caia como revelação e venha de fato buscar mais ao Senhor e aprender mais com Ele. Então nos acompanhe sempre nas nossas redes sociais, Igreja Verbo da Vida Pojuca. E também você que ainda não fez o Rema e não sabe o que é um Rema, como a gente falou, pesquisa lá Rema Pojuca, pesquisa sobre o Rema, vê ministrações do YouTube Rema Brasil e você vai ser impactado até em estar pesquisando sobre essa escola, essa instituição, que de fato é do Espírito. Então não fique de fora, as matrículas estão abertas, faça parte do Rema 2023 em Pojuca. Amém. Quer dar um tchau aí, pastor André? Valeu, gente. Lembrando que os nossos cultos, né, está acontecendo todas as terças, quinta e domingo, né? Terça-feira às 19 horas, terça-feira às 19 horas, e domingo 10 horas da manhã e à noite, culto de celebração às 18 horas. Temos aí a nossa conferência, a TPG Transformado pela Graça. Vai nas nossas redes sociais, lá tem todas as informações. Nossa imersão também. Maravilha. Imersão domingo que vem. domingo, meu Deus. 10 horas de oração e de adoração, de 10 da Eita manhã glória. até 20 da noite. Amém. É nosso convidado para estarmos juntos. muito Manda um abraço aí para Barrocas, a terra que gerou Apolo Miranda, rapaz. Muito bom. De Barrocas para o mundo. Amém. Gente, Isso aí. fica na graça, na Amém. paz. Que o bom Deus possa estar derramando sobre sua vida Amém. conhecimento, que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você e a sua casa, a sua família possam Amém. desfrutar daquilo que Deus tem, de todas as promessas que estão na palavra do Senhor. Esse é o nosso desejo, que você cresça, que você possa prosperar Amém. na palavra Amém. de Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus, até terça que vem, graça e paz. Tchau, tchau.